Este final de semana e os próximos dias são momentos definidores da vida política nos países africanos de língua portuguesa. Não que se espere qualquer mudança profunda na configuração dos regimes ou na exibição das suas forças e fraquezas, mas simplesmente pela confirmação das suas matrizes democráticas ou totalitárias, capazes de separar as águas. A perspectiva cronológica dá-nos, do ponto de vista metodológico, uma visão mais assertiva e maior clareza nas perspectivas diferenciadoras dos regimes. Comecemos, pois. A coligação PAI Terra Arranca cancelou uma manifestação que tinha convocado para ontem e que corria o risco de levar o mesmo caminho das tantas outras, já lhes perdi a conta, que foram ensaiadas no passado. As hordas armadas largadas nas ruas em repressão violenta dos cidadãos da Guiné-Bissau que ousem exercer os seus direitos e proteger a Constituição e as leis. Num país cercado pela força, não há espaço à democracia. A oposição tem uma escolha a fazer. Ou afronta mesmo o regime nas ruas, deixando de marcar e desmarcar ações públicas de protesto, ou define uma estratégia de mobilização dos cidadãos escolhendo os palcos políticos e as ações adequadas à manutenção do ânimo combativo, ou lança uma grande operação de denúncia do regime que não se limite ao espaço regional dominado pelos cúmplices desse regime, a preparar a mudança. A oposição moçambicana, sejam quais forem as suas motivações pós-presidenciais, alcançou uma coisa: a disponibilidade de diálogo do Presidente da República, que deverá ocorrer amanhã, dia 26, com todos os candidatos nesse processo eleitoral. A diferença está numa matéria que não é de subtileza retórica. A abertura ao diálogo em Moçambique é o resultado da luta e da contestação, também elas violentamente reprimidas nas ruas, da contestação interna e da condenação externa da viciação eleitoral. A força da mobilização tende a afrontar a violência e a sobrepor-se à força bruta. Os sistemas políticos não agem apenas pela imposição da força e da repressão violenta das liberdades. Também agem pela manipulação das instituições e pela conformação dos seus interesses. O Comitê Central do MPLA vai aprovar hoje, não havendo dúvidas disso, uma proposta de alteração dos seus estatutos para consagrar o fim da obrigatoriedade do candidato a Presidente da República ser o presidente do partido. Deu jeito, no passado, que essa regra existisse para consolidar o poder e concentrá-lo. Mas agora já não dá. E a razão é simples e clara como água. João Lourenço já não pode recandidatar-se à presidência da República, mas quer manter-se no exercício do poder através da presidência do partido. Se o sistema constitucional angolano consagrasse, como já foi no passado, a existência de um primeiro-ministro com funções executivas, até se poderia ensaiar o modelo russo da rotatividade entre Putin e Medvedev, quando ainda havia a limitação constitucional de mandatos. É um pouco a ideia de certas democracias formais de mudar para que tudo fique na mesma. Lá mais para o fim da semana, no domingo, a dimensão democrática da política vai expressar-se num exercício exemplar, num regime que respeita a verdade eleitoral, que se identifica pela transparência dos processos e pelo respeito da vontade popular. Os cabo-verdianos vão eleger os seus autarcas, aqueles que vão gerir os destinos dos respectivos territórios e que prestarão contas aos seus concidadãos. São 22 concelhos, em que o MPD preside atualmente a 14 e o PAICV a 8. A campanha corre sem incidentes significativos. A administração eleitoral colocou no terreno uma operação complexa. Não nos esqueçamos que são 22 eleições num estado arquipelágico e não uma nacional. E o confronto político segue a elevação das disputas democráticas.
Depois, logo se verá quem conquista o voto dos cidadãos. Ter ou não ter autarquias no sistema político é a demarcação da natureza dos Estados e da representação popular. O leve-leve social de São Tomé e Príncipe está a transformar-se num caldeirão político que há muito não víamos. Os sinais são preocupantes e, desde logo, pelas fraturas, agora públicas, entre a presidência e o governo. Um braço de ferro de poderes e competências que têm afastado dois titulares de dois órgãos de soberania, presidência e governo, originários da mesma força partidária. A nota pública da necessidade de uma convergência não favorece a imagem dos poderes institucionais em São Tomé e Príncipe. Elas não resultam sequer da necessidade de uma colaboração e coabitação institucional e nem sequer favorecem a afirmação dos partidos da oposição. As tensões entre a presidência e o primeiro-ministro limitam e desvalorizam o papel das oposições e reduzem a formulação de alternativas. Esta semana será uma oportunidade para que se esclareça a questão das taxas aeroportuárias, a sua conformidade com as competências do governo e dos poderes de veto do presidente, a exigência formal dos atos de decisão política e, acima de tudo, a aferição da razoabilidade e da necessidade das atualizações aprovadas em função da estratégia de desenvolvimento do turismo. O debate é necessário. Uma semana com muitos ângulos de abordagem na vida pública e política dos PALOP.